Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Universo Holístico. E hoje o programa está mega especial com a participação do Nivas Custódio. Então, Nivas, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer a sua aceitação, né, de estar aqui conosco hoje. E quero explicar, antes de te apresentar, por que esse programa tem você aqui hoje. Algumas semanas atrás, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual era a maior dificuldade que as pessoas estavam passando no momento. E 90% das pessoas que responderam a enquete disseram que o problema da vida delas era financeiro. E como nada é por acaso na vida, eu só acredito na sincronicidade, né? O Nivas está fazendo parte da minha vida profissional e, como nada é por acaso, ele está aqui hoje, ele vai contar quem ele é. Perfeito. Boa noite, Sandra, boa noite a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo ao vivo ou gravado, né? Eu também agradeço pelo convite, Sandra, tá? Fico muito honrado mesmo, né? Te falei aqui que é minha primeira live no YouTube, então me sinto honrado de estarmos juntos aqui trocando essa ideia, batendo esse papo. E meu nome é Nivaldo Custódio, e aí as pessoas me chamam de Nivas Custódio, mas, inclusive, fazendo um mapa numerológico, fica melhor Nivas Custódio. Então, sou mais conhecido aí por Nivas Custódio. Já fazem mais ou menos uns 7 anos que eu trabalho com mentoria financeira, mais voltado, ou especificamente voltado para as finanças pessoais, porque eu entendi que finanças pessoais é a base, é um alicerce. Né? Então, não à toa eu chamo a reserva financeira de alicerce financeiro. Então, eu trabalho especificamente para fazer com que a pessoa tenha uma vida financeira saudável. Eu não prometo no meu trabalho, né, que as pessoas saiam do 0 ao 1 milhão. Isso já tem pessoas que fazem muito bem, inclusive. Eu não prometo que as pessoas vão ganhar, né, milhares de reais, mas a minha ideia aqui, o meu intuito, o meu propósito é fazer com que as pessoas tenham vida financeira saudável. Eu sempre digo que o brasileiro gera muita riqueza, mas usufrui muito pouco dessa riqueza por falta de educação financeira básica. E é exatamente aí na educação financeira básica que eu decidi, com a educação financeira básica, eu decidi trabalhar. E é assim que a gente acabou se conhecendo, né? E recebi esse convite para estarmos juntos aqui. Então, vamos contar aqui como é que nós nos conhecemos. Eu já fiz várias mentorias financeiras durante esses 23 anos aqui de profissão, algumas delas bem extensas e até mesmo famosas, a gente pode dizer assim. Sim. Mas eu sempre tive uma certa dificuldade em lidar com essa questão financeira. Para mim, sempre essa coisa da planilha, de colocar lá, né? Sempre foi um desafio muito grande. E há um mês e meio atrás, mais ou menos, quase 2 meses, conversando com uma querida em comum aqui, que é a Aline, que talvez esteja nos vendo, um beijo para você, Aline, e ela me falou do trabalho do Nivas. E qual foi o diferencial? O que me chamou a atenção? O fato do Nivas ter eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Uma pegada mais holística. Então, ele tem uma visão sistêmica, uma visão mais abrangente das coisas. E daí eu falei, gente, já fiz tanta mentoria com pessoas racionais, né? Com gente tão da área das exatas, acho que uma mentoria nesse sentido talvez possa fazer o diferencial. E numa conversa com o Nivas, antes de fechar, né, a mentoria com ele me cativou por uma frase que ele disse, que eu não vou contar aqui agora. Depois, no decorrer do nosso bate-papo, talvez ele fale. E aquilo lá fez a diferença na minha vida. E eu resolvi fazer esse processo terapêutico, porque eu acho que essa mentoria não é financeira, é terapêutica. Perfeito. Ela está transformando, na realidade, a minha vida, porque ela é recente. Eu ainda não concluí, né, a mentoria com ele, sim, mas eu já tenho resultados ao longo desse último mês muito diferentes do que eu tive ao longo de muitos anos com essa questão financeira. Então, Nivas, agora é com você. Quero agradecer aqui a Sandra, que está ao vivo com a gente. Beijo, Sandra. Simone também. Simone está dizendo que está assistindo em família. Então, um beijo para toda a família dela, que eu também gosto muito. São pessoas queridas aqui do coração. Coisa linda. Conta um pouquinho como é que a sua mentoria é diferente, porque ela não é só financeira. Eu acho muito interessante e eu fico muito, de verdade, lisonjeado, honrado pelas suas palavras. Isso me deixa muito feliz. E as suas palavras atestam o meu propósito, porque eu digo que na mentoria financeira, eu sou mentor financeiro, mas não é minha renda principal. E eu
amo dinheiro, por isso que eu cobro, e aí durante a mentoria eu explico por que eu amo dinheiro, mas coloco ele no lugar exato na nossa vida, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de se relacionar com esse carinha aí, porque a gente foi ensinado, né, foi condicionado de várias maneiras negativas em relação ao dinheiro, e eu decidi estudar muito comportamento humano para trabalhar com dinheiro, para trabalhar com finanças pessoais. E ao longo dos meus estudos, e continuo estudando muito, continuo lendo bastante, continuo fazendo muita terapia, eu até digo o seguinte, que eu gasto muito dinheiro comigo, com terapia, e é um gasto mesmo. As pessoas falam assim, não, terapia é um investimento. Não, é gasto, gente. A gente precisa chamar as coisas como elas são mesmo. Ela é um gasto, mas é um dinheiro bem gasto. Investimento, quando você fala de vida financeira, é tudo aquilo que dá um retorno financeiro. Então, você compra algo por um preço, vende por um preço maior, isso é um investimento. Não, isso é um gasto. Terapia é um gasto, mas é um dinheiro muito bem gasto, na minha opinião. E eu costumo gastar muito dinheiro com terapia porque eu entendo que à medida em que eu vou me curando, o conteúdo da mentoria vai ficando mais claro para as pessoas que chegam até mim também. Então, tem um propósito, né? Isso, as suas palavras atestam o meu propósito, a minha missão em relação a distribuir educação financeira de uma forma diferente para as pessoas. Por quê? Interessante a enquete que você fez, e mais de 90% das pessoas disseram que tem problema financeiro, né? E se você pensar, se as pessoas estão nos assistindo aí pensar, fala, poxa, a maioria dos brasileiros, né, tem problema financeiro. E talvez uma primeira coisa que eu gostaria já de desmistificar aqui é que não. A maioria do brasileiro não tem problema financeiro. Nós não temos problemas financeiros. Porque problema financeiro você se resolve com dinheiro. E se você tem um problema, um exemplo aqui, de 10 mil reais, alguém vai lá e te dá 10 mil reais, o problema acabou, você nunca mais tem um problema, você vive a sua vida e tá tudo certo. Para um brasileiro, se ele tem um problema de 10 mil reais, você vai lá e dá 10 mil reais para ele paga aquela conta e faz outra de 5. Você vai lá e dá 5 para ele paga aquela conta e faz outra de 10. Você vai lá e dá 10 para ele faz outra de 15. Então, isso não é um problema financeiro, isso é um problema comportamental de faz dívida, paga dívida. Faz dívida, paga dívida. Faz dívida, paga dívida. Não se resolve problema comportamental com o dinheiro. Essa é uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas que chegam, de compreensão, né, da maioria das pessoas que chegam até mim. Porque ela acha que é gerando ou ganhando mais dinheiro, como as pessoas fazem. Não, eu preciso ganhar mais, a minha vida financeira vai se resolver. E eu brigo que não, porque você que está nos assistindo, você já ganhou menos, né? E tinha os problemas financeiros. Ou seja, ganhou mais e os problemas continuaram ou aumentaram, porque o dinheiro, ele potencializa quem a gente é. Grave isso aqui, dinheiro potencializa quem a gente é. Então, se você é uma pessoa arrogante, com muito dinheiro, você vai ser uma pessoa muito arrogante. Se você é uma pessoa simples, com muito dinheiro, você vai ser uma pessoa simples. Então, ele potencializa quem a gente é. Então, se ele potencializa quem eu sou, meu foco principal, meu como pessoa, como ser humano, e aí eu trago isso para a mentoria, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver como ser humano. Porque na medida em que eu me desenvolvo como ser humano, eu agrego mais valor ao mundo. Agregando mais valor à humanidade, eu vou valer mais. Valendo mais, as pessoas me pagam mais. Me pagando mais, eu sei utilizar melhor esse dinheiro em favor da minha pessoa, da minha família e das pessoas que estão ao meu redor. Então, ou seja, o dinheiro vai potencializando cada vez mais o ser humano que eu estou me tornando. A professora Lucilena Galvão tem uma frase que eu gosto muito e uso às vezes na mentoria, que é a seguinte: se você está indo em direção ao precipício, e agora travou aqui, ao precipício, se você está indo em direção a um precipício, é melhor que você não vá de Ferrari. E tem gente louca para ter uma Ferrari. E aí, quando ela consegue a Ferrari, essa Ferrari está levando ela para onde? Para o precipício. Então é melhor ir a pé. Porque daí a pé dá tempo de você pensar na vida, pensar nas ações, pensar no que você está fazendo, dá tempo de voltar, dá tempo de retornar, dá tempo de mudar, né? As percepções, os comportamentos, as atitudes. E aí sim, depois que se transformar como ser humano, aí sim faz sentido gerar mais dinheiro.
Eu até, e aí é legal você colocar assim, que eu tenho uma visão diferente com relação à vida financeira, porque para mim, dizendo que a maioria dos brasileiros não tem problema financeiro, é simples assim mesmo, Sandra. Na minha visão, as pessoas sofrem sem necessidade ou por falta de conhecimento. Até uma das coisas que eu falo na apresentação, na hora que eu vou apresentar o meu trabalho, caro é falta de conhecimento. A gente paga, o maior imposto que a gente paga é de não saber. Isso para tudo, para tudo. Muitas vezes eu falar assim, nossa, o fato de eu não saber que se eu fizer um movimento diferente na minha contabilidade, eu pago um imposto a mais porque eu não sei daquela informação. E isso vale para tudo, no mundo das finanças também. Uma informação que você não sabe, isso custa caro ao longo dos anos. Uma das coisas que eu ensino na mentoria, por exemplo, é a pessoa começar a construir a reserva financeira dela, que eu chamo de alicerce financeiro. É uma atitude que eu falo no primeiro encontro, falo, a partir de hoje você vai ter essa atitude. E a atitude é difícil, Sandra? Não. E é essa atitude que fez a mudança na minha vida. Eu vou te interromper aqui, porque a Sandra está fazendo uma perguntinha. Ela está perguntando se tudo isso que você falou aqui chega a ser um problema sociocultural, essa visão do brasileiro. Eu entendo que sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. É claro que vai bater aí nesse ponto, é um problema sociocultural. Vamos lá, é um problema sociocultural, esse é um ponto. Tá, é um problema sociocultural. O que eu posso fazer para mudar o país inteiro? Não muita coisa. Então, eu preciso olhar para isso. Eu não tenho controle sobre a mudança sociocultural do país de uma hora para outra. Do que eu tenho controle? Da minha vida. Então, eu volto para a minha vida e vou mudar a minha vida. Porque daí, mudando a minha vida, eu posso, a longo prazo, talvez impactar socioculturalmente falando aí o país. Vou dar o exemplo da minha filha. Minha filha tem 16 anos. Ela já tem a reserva dela, já está construindo, ela está construindo a reserva dela. Hoje mesmo eu estava conversando com ela, falei, ei filha, como é que está a reserva? Ela está indo muito bem, pai. Está separando 10% de todo o dinheiro que ela ganha. Porque hoje ela está ganhando, ela não trabalha, né? Eu até falo isso na mentoria. Né? Posso falar aqui também, o adulto não ganha dinheiro, a gente não ganha, eu queria ganhar mais. Não, você não ganha dinheiro, gente. Quem ganha é criança. A gente precisa virar essa chave como adulto. A gente gera, eu faço dinheiro, eu gero dinheiro, eu não ganho dinheiro. Essa mentalidade infantil, ou essa mentalidade infantilizada, a gente traz para a vida adulta, para a vida financeira, e a gente fica imaturo financeiramente falando. Aí a gente fica esperando ganhar mais do patrão, a gente fica esperando ganhar do governo, a gente fica esperando ganhar na Mega Sena, ou ganhar em qualquer outro tipo de jogo na hora que eu ganhar, né? E quem fica esperando ganhar mais é criança. O adulto precisa pegar a sua vida precisa tomar as rédeas da sua vida e falar, eu gero. A partir da consciência que eu gero a minha vida financeira, eu gero o meu dinheiro, o que eu preciso fazer para então gerar mais? Opa, aí a pergunta é diferente, porque daí está sob o meu controle, aí eu preciso fazer algo. Eu me lembro que quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, um dos primeiros cursos que eu fiz custou, na época, né, R$9.000. Eu era gerente do posto de gasolina. Eu era gerente, os frentistas falaram, cara, você vai fazer um curso de R$9.000, o posto tá pagando? Eu falei, não, sou eu que tô pagando. não, vai ser louco, cara, fazer um curso de R$9.000, o posto não vai pagar. Pois é, alguns ainda estão lá, e tá tudo bem, não tem problema nenhum em você estar trabalhando no posto de gasolina. Mas se você não fizer nada, se eu não fizer nada, se eu não investir em mim, se eu não pagar para que eu possa me desenvolver como pessoa, como é que eu vou achar que eu vou ganhar mais? Então, é um problema sociocultural, sim. Como que eu mudo isso? Mudando, olhando para o único lugar, ou para a única pessoa que eu posso mudar, que sou eu. Eu não tenho controle sobre outras pessoas, eu tenho controle só sobre... Hoje eu estava falando nos meus stories, por ficar de olho naquilo que eu não tenho controle, as pessoas não controlam o que ela deveria estar controlando. Né? As pessoas que estão assistindo a gente aqui, né, sei lá, uma grande maioria das pessoas, dos brasileiros, não tem controle financeiro. Controle, gente. Quer seja no aplicativo, no Excel ou no papel. Controle é você anotar o que você gasta e o que você gera. O que entrou e o que saiu. Um fluxo de caixa. Simples. Não tem.
você falar para ela, mas não é importante isso? A maioria das pessoas fala, mas não sei, né? É importante, mas eu não faço. Ou seja, está se discutindo um monte de coisa do externo, né? De fora. Eu até falo na mentoria. Eu falo assim, olha, a gente vai ter foco naquilo que a gente tem controle. Eu não vou falar de economia, eu não vou falar de política. Por quê? Porque isso eu não tem controle. Os caras mudam do jeito que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Eu vou falar do que eu tenho controle. O que a gente tem controle? Quando o dinheiro cai na nossa conta, cai na nossa mão, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A partir daqui, eu tenho controle e é aqui que a gente vai focar. Quando a gente foca na nossa vida, eu até costumo dizer isso, quando a gente foca na nossa vida, e sistemicamente falando também, isso tem a ver com constelação, quando eu foco no meu lugar, eu vou para o meu lugar, não faço o serviço de ninguém, faço o meu. Aqui é o lugar, a vida fica leve, fica fácil, porque né, a gente tem um problema, tá tudo bem, mas a vida fica leve. Se a vida tá pesada é porque a gente tá fora do lugar, tá pegando coisa que não é nossa. E aí, voltando para a vida financeira, eu penso que é isso. É um problema sociocultural, mas o que eu posso fazer? Mudar minha vida. Mudar a sua vida. Eu quero falar oi para a Elisa, que chegou aqui. A Elisa está lá no Canadá, né? Então, que coisa provavelmente boa. Ela e o João devem estar juntos. Um beijo para eles. E a Aline está aqui com a gente. Aline, querida. Aline, abraço, Aline. A Aline que fez meu mapa número 1. Aline, exatamente. A Aline aqui tem uma parceria entre nós. E é bem interessante, porque você já deu a chavinha, né, mágica. No meu primeiro encontro com o Nivas, conversando, né, para ver se eu ia fechar ou não a mentoria com ele, ele falou sobre essa questão dos 10%. E daí ele usou uma frase que me impactou profundamente. Eu não lembro dessa frase, estou curioso para saber qual é a frase. A frase foi assim, se você receber o dinheiro agora, o que você vai fazer, né, com esse dinheiro? Você vai pagar o quê? Ou quem? 100 daí mil eu pensei, naquele momento, né? 100 mil naquele momento. 100 mil, assim, se eu te der 100 mil agora, o que você vai fazer? E eu pensei assim, nossa, 100 mil, vou pagar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já listei lá tudo que eu tinha para pagar para ele. E daí ele só balançou a cabeça, assim, desapontado com a minha resposta. E daí ele falou, você não vai se pagar primeiro? E daí eu parei assim, me pagar primeiro? E daí você quer continuar? E dar esse soco na cara, assim, que nem você me deu, dá em todo mundo aí, porque essa foi uma boa porrada. Sim. E tem muita coisa implícita no método, tem muita coisa que eu não explico, eu só falo, faça isso, porque se for explicar tudo, né, às vezes a pessoa quer entender, né, não precisa entender, só faz, porque daí vai dar um resultado. Tem muita coisa implícita nessa questão dos 10%. Né? Todo mundo, se você for pegar os livros de finanças, os educadores financeiros, né, todos os grandes players do mercado, todos eles vão falar sobre pagar-se primeiro. Só que as pessoas passam batido nessa frase. Passam batido mesmo. Tipo, passa batido aí, deixa eu investir, deixa eu comprar produtos financeiros da Bolsa. E para mim, o segredo, se eu pudesse falar assim, qual é o segredo, Nivas, da mentoria? Posso revelar aqui sem problema. Para mim, o segredo ou são os 10%. Mas é o pagar-se primeiro. Quem já estudou um pouquinho sobre educação financeira já ouviu essa frase. É importante pagar-se primeiro. Mas ignora o sentido da frase. É pagar-se primeiro. Não é depois. Não é se sobrar. Não é vou pagar todo mundo e se sobrar não é. É pagar-se primeiro. Tá claro a frase, mas como a gente não está muito prestando atenção. E por que a gente não presta atenção no pagar-se primeiro? Porque nós fomos condicionados a valorizar todo mundo. E por último, e deixar por último a gente. Então, quem trabalha desde cedo aí, né? Trabalha, gera muito dinheiro, e aí pega esse dinheiro, a primeira coisa que faz, paga todo mundo, se sobrar, eu guardo. E aí tem uma coisa interessante. Primeiro, nunca sobrou, não vai sobrar, não sobra e nunca vai sobrar. Por quê? Porque nós somos seres adaptáveis. Nós somos seres adaptáveis, a gente se adapta. Se você der 1.000, eu dou um jeito de gastar. 5, dou um jeito também. 10, dou um jeito de gastar, mas se você sair de 10 para 2, o ser humano se adapta e vive com 2. Não vai morrer, vive com 2. Então, por que não fazer isso de uma forma metódica? Então, antes de acontecer essa bagunça financeira, eu já separo 10%. Chegou o dinheiro na minha mão aqui, eu separo 10%. E quando eu fiz a pergunta para Sandra, que é uma pergunta proposital, porque eu falei de algumas coisas, e depois eu falei, tá, se eu te desse 100 mil, eu já tinha explicado algumas coisas para ela, eu falei, tá vendo como a nossa mente está muito condicionada?
Porque quando eu te dou dinheiro, a primeira coisa que você faz é pagar todo mundo. Você não pensa em você primeiro. Então, também está de forma implícita aí nos 10% o valorizar-se. Porque se eu não estiver bem, não tem condições de eu pagar os fornecedores, pagar a água, a luz, a internet ou quem quer que seja. Eu preciso estar bem. E para eu estar bem, eu preciso me pagar primeiro. Eu até brinco assim, né? Se você perguntar para as pessoas que estão nos assistindo assim, tá, mas quem é a pessoa mais importante da sua vida? A maioria delas, se não todas, vão falar, eu. E eu falo, me prova. A pessoa não se paga primeiro, você é a pessoa mais importante da sua vida? Não, a pessoa mais importante da sua vida é a Sabesp, é a Bandeirante, é a conta de energia, de água, de luz, de internet, o supermercado, o posto de gasolina, todos esses são mais importantes que você. Aí se sobrar, você guarda para você. Agora, quando você sente o gosto, porque a Sandra já está sentindo esse gosto, sente o gosto de pegar o dinheiro, separar 10%, não importa o valor, aqui o importante é o hábito, é o comportamento. Lembra que eu falei que o problema não é financeiro? E a live é sobre isso. O problema não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o comportamento. É eu pegar o dinheiro e não me priorizar. Quando eu pego o dinheiro, separo 10%, eu estou declarando para mim, para o universo e para quem quer ouvir que eu sou a prioridade. E isso gera uma energia, uma força, um poder de geração ainda maior. Vou falar aqui, ó. A Aparecida está dizendo que ela está adorando essa live, que está um aulão. E a Sandra Bergamin falou de novo que assim, a porrada constrói. Sandra, pura verdade, a porrada constrói e foi muito importante para mim receber essa porrada do Nivas, porque a partir do momento que ele falou aquilo, eu não esqueci mais. E é muito interessante porque, assim, cada um aqui, né, tem gente que trabalha de forma CLT, tem gente que é autônomo, então cada um ganha o dinheiro de uma forma diferente. Eu recebo a cada atendimento, às vezes pelo cliente mensalmente, depende aqui também da forma como eu vou receber. Mas o dinheiro entrou na conta e vou lá fazer o meu alicerce financeiro. E aqui vem uma outra dica, porque o Nivas falou uma outra coisa para mim que também foi muito impactante, né? Que ele disse assim: a gente faz reserva financeira, né? Reserva de emergência. Reserva de emergência. E como eu sempre falo aqui no programa, as palavras têm poder, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, tem um impacto muito grande na nossa vida. E o Nivas disse assim para mim: o que a reserva de emergência está mandando de mensagem para o universo? E fiquei chocada quando ele me deu a resposta, porque eu mesma não tinha me dado conta. E olha só os aprendizados, né? Porque a gente está aqui aprendendo. Eu sempre falo para vocês, estamos todos no mesmo mar, cada um com seu barquinho diferente. E qual é a mensagem que a gente passa para o universo quando fala reserva de emergência? Que tem uma reserva ali para uma emergência. O que o universo entende? Que ele vai te arrumar uma emergência para você usar a reserva. E ele é bom nisso. Simples assim, né? Ele é ótimo nisso. Então, vamos mudar a frase, nada de reserva de emergência. Daí o Nivas veio com a frase, alicerce financeiro. E alicerce está relacionado ao quê? Né? Essa coisa forte, poderosa, né? Que vai te garantir ali o sustento, no sentido de estou bem segura e bem embasada. Estou firme. E quando você muda, né? Firme, né? Quando você muda essa sua forma de falar e emantar isso para o universo, a sua vida muda completamente. Então, acho que essa são as chavinhas se mostrando, né? E assim, tudo isso que a gente está falando aqui, talvez a mente condicionada, talvez não, né? A mente condicionada, ela acha que tudo isso é mágica, porque a gente foi condicionado no materialismo, né? Muito forte, com a física de Newton. Então, a gente acha que, não, cara, eu preciso fazer com as minhas próprias forças. E a gente utiliza as nossas forças de uma forma equivocada. Então, falando sobre sociocultural, a gente aprendeu o que nos ensinaram sobre reserva ainda de forma, né, do jeito sociocultural equivocado. Então, ensinaram para a gente, pode construir uma reserva, mas constrói uma reserva de emergência. Ou seja, ainda um conteúdo que é bom, deram um jeito de ferrar ainda a gente na linguagem. Então, para mim, como eu estudo bastante sobre várias coisas, e a linguagem para mim é muito importante, porque a gente está falando de vibração, de frequência, e aí, né, não sei, acho que a audiência aqui, todas as pessoas estão acostumadas já com esse tipo de conteúdo, né, porque você traz esse tipo de conteúdo aqui, mas a maioria das pessoas fala, não, acho que, né, a frase, eu não sei se eu acredito nisso, Nivas. Eu brinco assim, de verdade, as leis naturais, elas estão um pouco se lixando se você acredita nelas ou não, porque não tem a ver com crença. Ela vai atuar.
Né? A lei da gravidade está pouco se lixando se você acredita nela ou não. Se você pular do prédio, ela não vai ficar com dó, ela vai atuar. E essa questão dos 10% tem uma lei sistêmica que eu explico lá na mentoria também, que é a lei da ordem, que é a lei da hierarquia. Existe uma hierarquia, existe uma ordem para o dinheiro entrar na nossa vida, existe uma ordem para o dinheiro sair da nossa vida. E qual é essa ordem para sair? Primeira coisa, 10%. Primeira coisa, me pagar primeiro. Quando você desobedece essa ordem, você pode gerar 20 mil, 30 mil, 50 mil, pouco importa o valor. Já atendi pessoas que geravam muito dinheiro, mas estava fora de ordem. E quando você está fora de ordem, sistemicamente falando, não tem como prosperar. E é interessante que quando você entra no fluxo da vida, ou seja, está atuando de acordo com as leis naturais, aí para isso você precisa estudar quais são as leis, e aí e também entrar no fluxo da vida, precisa adaptar, muitas vezes precisa mudar um comportamento, porque esse comportamento está contra o fluxo da vida. Um exemplo, né, de fluxo de comportamento contra o fluxo da vida. A gente foi condicionado, vou falar várias coisas aqui, tá? Vou para vários lugares aqui, tá, Sandra? Vamos lá. A gente foi condicionado, a nossa sociedade ela está condicionada debaixo da teoria de Adam Smith. Adam Smith é um matemático que diz o seguinte, ele é o pai do liberalismo, é considerado o pai do liberalismo, que diz o seguinte, olha, solta todo mundo aí, dá liberdade para todo mundo, deixa todo mundo competir, se virar, cada um vai brigar pelo seu, e aí vai dar certo. No final vai dar certo que a mão invisível vai ajudar os menos favorecidos. Eu até brinco, né, que é uma mão invisível mesmo, que não está dando certo, não está ajudando os menos favorecidos. E você não ouve falar muito de um outro matemático que também é prêmio Nobel, chamado John Nash. Tem até um filme dele lá, Uma Mente Brilhante. Você não ouve falar muito de John Nash, mas por que você não ouve muito falar de John Nash? Porque a teoria de John Nash melhora a teoria de Adam Smith. Ele diz o seguinte, porque Adam Smith fala o seguinte, faça o que é melhor para você, não importa se vai prejudicar alguém. John Nash fala o seguinte, faça o que é melhor para você e o melhor para o todo. Então, se for bom para você, mas prejudicar o outro, não faça. Precisa ser bom para você e precisa ser bom para o outro. E aí, quando você entende, cara, o que eu estou fazendo é bom para mim? É bom para o outro também? Bom, você também está no fluxo da prosperidade, no fluxo da vida, no fluxo da abundância. Eu estou num lugar aqui, agora posso até falar aqui, ó, ele está até ali sentado. Eu estou num lugar aqui, estou no escritório chique da cidade, sensacional. Falei, cara, vou aí, faço a live aí, tá onde você está. Quanto que é aí para você? Quanto que é o local? Ele falou, não, pode vir fazendo isso, tá tudo certo, não precisa. Aí eu falo, aí é só testa uma coisa que eu falei para minha filha hoje. A riqueza está nas pessoas, Rafa. A riqueza não está na quantidade de dinheiro que você tem na conta. A riqueza está não. A riqueza são as pessoas. Por que as pessoas querem enriquecer, de modo geral? Porque tem um atrás da orelha ali, um vai que. Vai que eu fique doente. Vai que a minha empresa não fature. Vai que dê alguma merda. Então, esse vai que causa um medo. Por que a gente tem esse medo? Porque a gente não conta com as pessoas. A maioria de nós não contamos com as pessoas. Porque se a gente contar com as pessoas, a gente contar com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente contar com as pessoas, não falta nada, gente. Não falta nada. A gente tem tudo que a gente já precisa. Mas a gente quer acumular por quê? Porque eu não tenho com quem contar, então só tenho comigo mesmo, então precisa acumular para fazer essa reserva. Um acúmulo muito grande. Eu tenho, já pulando para, encaminhando desse assunto também, eu estou escrevendo um livro. Não sei se eu já contei para você, Sandra. Acho que já, né? Já. Eu estou escrevendo um livro, galera, que é nessa linha de raciocínio. Qual que é o título do livro? Eu não quero ser milionário. Significa que eu não vou ser? Não, pode ser que eu seja, mas não é o meu objetivo principal. Eu não quero ser milionário, porque eu estou indo na contramão do que estão ensinando por educação financeira. Por quê? Porque eu já entendi que a riqueza são as pessoas. Eu não quero dinheiro? Claro que eu amo dinheiro, já falo sobre isso, eu gosto de dinheiro, cuido bem do meu dinheiro, eu conduzo muito bem o meu dinheiro, mas não é ele que me garante a segurança. Minha segurança está em algo maior. E quem que é esse maior? Ou o que é esse algo maior? Aí cada um pode chamar do que quiser. Pode ser o todo, pode ser Deus, que somos todos aqui, né? Todos nós aqui. Mas a gente precisa aprender ou reaprender a contar uns com os outros. A dizer, cara, se eu precisar, a Sandra está aqui.
Se eu precisar, eu falar, Sandra, você me ajuda? A Sandra vai me ajudar. Mas aí eu preciso também dar uma baixadinha no ego, né? E quando precisar, pedir ajuda. Vou revelar para você já, Sandra, para as pessoas que estão aqui, a última frase que eu falo na mentoria. Não sei se eu falei para você já, mas a última frase da minha mentoria é a seguinte, ó. A raiz dos problemas nas finanças pessoais das pessoas tem um nome. E é ego. Pois é. É isso mesmo. É a raiz, porque o ego quer tudo, quer mais e quer agora. Quando você entende que o seu recurso ele pode estar a serviço do todo, inclusive seu dinheiro pode estar a serviço do outro também, aí ele está a serviço da centelha divina, ou do espírito, ou da alma, ou como você quiser chamar. Mas você coloca o seu recurso a serviço do divino que há em você, não do ego. E é importante que o ego esteja forte, porque é importante a gente ter o ego forte, fortalecido, mas ele precisa saber o lugar dele, a gente precisa colocar no lugar dele, porque se ele tomar conta, ele vai querer um celular novo a toda hora, ele vai querer um computador novo a toda hora, ele vai querer um carro, ele vai querer a Ferrari, mesmo indo para o precipício, ele vai querer a Ferrari, depois vai querer outro carro, depois vai querer outra casa, e não tem fim o desejo do ego. E o marketing está aí justamente para atender esse desejo. Falei bastante agora, né? Condicionando as pessoas, né? O tempo todo, faz parte do jogo, gente. Eu falo o seguinte, a gente está jogando, não dá para sair desse jogo aqui, a gente vai jogar, só que é bom saber quais são as regras do jogo para jogar com as regras debaixo do braço. Exatamente. A Sandra está dizendo assim, ó, querido Nivas, como consigo umas porradas suas? E dela disse também, né, que você estava falando dessa questão do ego e do orgulho, ela falou, mas como é que fica, né? O orgulho onde fica? Imagina só pedir ajuda. E é verdade, acho que essa é a maior dificuldade das pessoas, né? E a raiz está onde, né? Você como consteladora, a raiz está na dificuldade de pedir ajuda para os pais, né? Exatamente. Como filho. Tudo começa na família, né? Tudo começa na família. Tudo começa lá. Assim, cura pai e mãe, né? A gente falou semana passada, eu falei disso. Vamos olhar para o pai e para a mãe, porque é lá onde tudo começa. Exatamente. O problema financeiro também está lá, a raiz. Está lá a raiz. E a Elisa está dizendo, né, que ela ama o fato de não explicar tudo, mas às vezes ela fica meio perdida no processo, e que na maioria das vezes a gente precisa de lideranças para confiar. Mas no caso dela, ela precisa se libertar das crenças limitantes. E as crenças limitantes também são uma questão bem, né, pegam assim enraizados na gente, que vem muitas vezes de um sistema familiar, essas crenças todas que a gente carrega. Sim, perfeito. Eu tenho uma filha de 16 anos, daí eu digo o seguinte, quando eu... Teve um momento da paternidade que eu entendi que eu, como pai da Rafa, eu tinha mais para aprender do que para ensinar, porque o filho vem zeradinho, né? A gente que vai colocando sobre ele as nossas coisas. Então, eu entendi que a Rafa tinha muita coisa para me ensinar. Como que ela me ensina? Quando ela me trazia algum desafio, né? Então, um exemplo, ela está namorando, então quando ela fala assim para mim, por exemplo, teve um momento que ela falou assim, um dia, né, que ela falou, pai, posso dormir na casa do Davi? E aí, aquilo bateu, eu falei, aí eu falei, devolvi para ela assim, filha, só um minuto, que o papai precisa resolver um conflito dentro dele e eu já te respondo. Porque eu entendi que o conflito era meu. Claro que eu tenho a função de orientação, isso não dá para fugir, tenho a função de orientação, mas o que naquele momento veio? O conflito que eu tinha dentro de mim, porque não lidar com o conflito era mais fácil. Então eu falava para ela assim, ó, não vai, vem para cá, vai dormir aqui em casa, então vai dormir lá, pronto. E aí não tem dificuldade nenhuma, não preciso lidar com conflito e acabou. E é geralmente isso que a gente quer fazer, a gente não quer lidar com os nossos conflitos, e para não lidar com os conflitos, a gente vai limitando os nossos filhos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, mas no fundo é porque eu não quero lidar com aquele desconforto que está dentro de mim. Quando eu entendi isso, falei, tá, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, preciso curar isso dentro de mim. E aí foi rapidinho, né? Daí você faz um exercício, e aí resolvi o conflito dentro de mim, e aí fiz algumas orientações para ela, falei sobre a nossa relação de confiança, e falei, tudo bem, filho, pode dormir sim. Quando eu falei isso, que eu já tinha resolvido dentro de mim, eu fiquei em paz, e aí também eu deixei ela ir em paz. Só que é fácil? Claro que não.
é mais fácil bloquear o filho. Porque daí eu também não preciso lidar com os meus conflitos. Mas eu entendi que se eu pudesse falar assim, a Rafa, para mim, é um norte do que eu preciso trabalhar dentro de mim, como pai, como ser humano. E à medida que eu vou me curando, eu vou deixando mais leve também o caminho dela, né? Então, ela é para mim aí essa lanterna no sentido, isso aqui ainda você tem um negocinho para trabalhar aí. E aí eu vou buscar terapia, vou fazer alguma coisa para trabalhar aquilo que a Rafa está me orientando. E eu percebo que quanto mais eu trabalho isso em mim, mais a minha relação com ela vai ficando mais leve, mais confiante, mais fortalecida. É muito interessante, assim, muito gostoso de perceber isso, mas não é um processo fácil, porque você tem que lidar com coisas internas, né? E você falou uma coisa interessante, né? O fato de não lidar. E a questão, acho que financeira, é uma coisa que as pessoas também não gostam de lidar, né? Porque olhar lá, como você colocou no Stories hoje, né? Olhar lá o descontrole financeiro é desesperador. Então é melhor vamos pular a página e não seguir adiante. Exatamente. Que dentro do processo terapêutico é isso que acontece com as pessoas, não só na questão financeira, mas é isso que você está trazendo em vários ramos da vida. Então, eu não quero olhar para aquilo que está me causando dor, seja o meu relacionamento afetivo, minha vida financeira, minha relação com a minha família, minha relação profissional, porque olhar para isso exige uma postura. Eu tenho uma palavrinha aqui no Existe que eu sempre falo, quando você enxerga uma coisa, não dá para desver aquilo que você viu, não dá para desver. Né? Você vai ter que, em algum momento, lidar com aquela situação. O máximo é uma vontade de não ter visto, né? Mas já viu. Mas já viu, não tem mais como. Não dá para voltar atrás, né? Não dá para voltar no passado e fazer. Dá para você fazer diferente de agora em diante, mas não dá para mudar o que já aconteceu. Então, eu acho que é esse o processo. E quando você fala, né? Teve uma frase que a gente conversou lá quando falamos dos 10%. E depois de algumas semanas, né, eu fazendo esse lance dos 10%, várias vezes me questionei assim, puxa, mas por que eu não aprendi isso lá no início da minha vida? Então, hoje eu já posso ensinar para as minhas netas que dá para fazer isso. Né? Meus filhos já estão criados, mas dá para ensinar para as minhas netas que elas podem fazer isso. Sim. Porque se olhasse, até conversei com uma amiga esse final de semana, que também deve estar nos assistindo aqui, falei para ela assim, olha, se eu tivesse feito isso ao longo da minha vida inteira, eu estaria milionária, né? Porque esse alicerce de 10% dá uma sensação de segurança, e na segunda-feira, quando a gente teve a mentoria, nós conversamos, né? É muito interessante o quanto a nossa criança interna se sente segura pelo fato de que você olha ali na conta e você vê aquele alicerce financeiro. Tem um adulto por ela, né? Tem um adulto por ela. E é difícil, às vezes, explicar essa sensação de segurança não tem como que traz. Mas é o que o que a gente sempre fala dentro de um processo terapêutico, é uma experiência, uma vivência. Você tem que fazer o processo para ver como é. Não é receitinha de bolo. E a receitinha de bolo também é isso. Se eu te dar a receitinha, você vai ter que ir lá testar a receitinha, porque não é só olhar a receitinha que o bolo vai ficar pronto. Então, é uma questão de experimentar. Então, a dica aqui é essa, é a dica de ouro, né? Que dinheiro não é o problema, você pode se pagar primeiro. Começando com isso, você já vai fazer uma grande virada de chave na sua vida. Eu acho que pode esquecer tudo que a gente conversar aqui, pode esquecer tudo, não preciso nem lembrar meu nome. Mas se você fizer a questão dos 10% pagar esse primeiro, 99% daquilo que você acha que é problema financeiro, eles estão resolvidos. Porque a base, não à toa eu chamo isso de alicerce, é porque é base. E se não tiver isso, você pode gerar a fortuna que for. Vai desabar. Por quê? Eu já vi várias mansões, financeiramente falando, desabarem por não terem um método nesse sentido, né? De estar nesse processo aí da lei sistêmica da ordem. De primeira coisa que eu faço é me pagar. Se você estudar qualquer milionário, bilionário, se você pegar o comportamento dele, na base do comportamento dele está isso daí, gastar, que é o que todo mundo fala, gastar menos que se ganha. Você precisa gastar menos que se ganha, né? Que eu falo gerar, inclusive, não falo nem ganhar. Gasta menos do que você gera. Como é que eu faço isso, que eu garanto isso? Separando 10% primeiro, eu garanto que você vai gastar menos que você gera, porque daí você vai ter 90% só para gastar, então você vai gastar menos que você gera, então eu já garanto isso, garanto que você vai construir sua reserva financeira, e aí, ao longo de um tempo, é natural, de forma lógica, que você vai começar a criar patrimônio. E aí, volto lá para o problema sociocultural. Concordo nisso, porque se isso fosse ensinado para a gente, por que você precisaria de banco?
É isso. Para Então, que precisaria do banco? São as porradas da vida, né? Por que emprestar dinheiro no Brasil é agiotagem, é proibido? Por que só uma instituição pode emprestar dinheiro? Então, é um problema sociocultural. Como que eu resolvo isso? Cuidando da minha vida. Criando meu banco particular. Fazendo a minha parte. Fazendo a minha parte. E tem um cara que fala na internet, ele fala assim, mas você fala isso porque a sua vida não é essa aqui como a minha. Ele fala uma coisa muito cruel, mas que faz sentido. Ele fala assim, então se fode aí. Porque essa é a sua vida, não está fazendo nada. A minha é essa. Vai, ferra então. Você não está fazendo nada. Faz alguma coisa então, para sair daí. Porque nesse processo que a gente estava falando aqui, que é desafiador, você fazer algo diferente, você olhar para os números, fazer o controle financeiro para olhar para o número, isso é um processo de adultecimento. Isso. Criança que não precisa olhar para as finanças. O adulto precisa olhar para as finanças. E como nós não fomos educados para adultecer, isso em todas as áreas, tá? Você pega aí, por exemplo, em, relacionamentos, são duas crianças se relacionando, aí tem todos os problemas que a gente sabe que tem aí. Mas então é um processo de adultecimento, você olhar para os seus números com responsabilidade. Eu quero um produto que custa 5 mil reais. Quanto você gera? 2 mil reais. Você pode ter esse produto? Não, mas eu queria. Pois é, que queria é criança. Criança que quer as coisas do jeitinho dele na hora que ele quer. Você tem que olhar para a sua vida financeira e falar, eu gero 2 mil, não posso ter. Ah, mas eu vou ficar chateado. Então, beleza, tudo bem. Lida com essa chateação aí, vai curar a chateação, mas não vai morrer. Mas tem que olhar como adulto. E como adulto, cara, fica mais leve a vida, porque daí você olha com força, desse lugar de força, que te dá força. Então, tudo bem, eu queria um produto 5 mil, queria, mas não vou morrer se eu não tiver. E aí, interessante, quando eu olho de forma adulta para essa questão, eu posso me planejar para ter aquele produto. Então, tá, se eu guardar aqui 10%, então, se eu reservar 10% por mês, vai dar 200 reais. Então, significa que daqui, estou fazendo conta aqui agora, mas daqui, 10, 20, 25, talvez, 25 meses, então 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, eu posso ter esse produto. Ó, tá vendo? O ego quer agora. Então, fala pro seu ego, fala, você vai ter daqui a 2 anos, tudo bem? Vamos lá, então, se preparar para isso. E aí você curte a jornada, inclusive, porque senão a felicidade só quando o produto chega. E aí a gente fica é um outro condicionamento de achar que as coisas trazem felicidade. Você perde o prazer da jornada, o prazer de controlar financeiramente, o prazer de separar 10%. Fala, cara, tá legal, tá gostoso, tá interessante. Porque a vida tá acontecendo, gente. Aqui a gente tá num canal holístico, terapêutico. A vida é no agora. É só no agora, não tem outro momento. A gente sabe disso, é só no agora. Então vamos curtir a jornada, porque só a jornada existe. Então, porque se você juntar 20 mil, depois você vai querer juntar 30, depois vai querer juntar 40, se você não curtir a jornada. Então vamos curtir a jornada. E aí cada um tem sua jornada, né? Cada um tem sua jornada. Tem gente que gera 2 mil, tem gente que gera 2, tem gente que gera 10, tem gente que gera 15. Eu estou atendendo um casal que tem um faturamento de 1,5 milhão por mês, tinha um lucro de quase 200 mil reais por mês, e não conseguia construir algo interessante de vida financeira saudável. Você fala, pô, se eu tivesse esse dinheiro, eu conseguiria nada. Se você não está conseguindo com o seu dinheiro, você não conseguiria, porque é comportamental. E é isso, precisa. E mudar o comportamento é a coisa mais desafiadora que existe, né? Porque é para adulto. Porque é para adulto. Então, o processo de adultecimento é que a gente tem dificuldade. Mas se você condicionar uma criança nesse processo de adultecimento, para ele não vai ser difícil, porque ele já está acostumado a ter responsabilidades. Ele está acostumado a ter responsabilidade na casa, está acostumado a ter responsabilidades ali no ambiente, no entorno dele. Só que a maioria de nós crescemos sem responsabilidades, com as pessoas fazendo tudo para a gente. Né? Então... Tem adulto aí, por exemplo, que não tira comida até hoje, né? A Sandra está dizendo assim que ela já se pagou várias vezes usando os 10% dela para pagar a dívida que ficava exatamente no valor da reserva financeira dela.
Olha que interessante. A Elisa está dizendo que foi um tapão também para ela ali, ó, não faça isso, não faça aquilo, que é uma desculpa que ela utiliza. Só uma coisa que eu gostaria de falar, Sandra. Eu não sei quem falou aí que usa os 10%, usou os 10% para pagar a dívida, né? Uhum. Que ficava exatamente no mesmo valor. Então, uma dica para você. Qual é o problema? Você usou os 10%, você usou a reserva para fazer algo e não se comprometeu em devolver essa reserva. Porque se você empresta o dinheiro do banco, você fala assim, ó, me dá 5 mil. Fica por isso mesmo? Não, né? Você tem que pagar 10, né, para o banco. Você tem que pagar o banco e pagar com juros. Por que você não faz isso com você mesmo? Então, a dica que eu dou para ela é, quando você usar a sua reserva, se comprometa, faça uma dívida. Opa, agora eu usei 5 mil da minha reserva. Vai devolver em quantas parcelas? Isso eu ensino na mentoria. Vai devolver em quantas parcelas? Em 5 vezes? 5 de 1.000? Não. Você não pagaria o mesmo valor para o banco. Vai cobrar juros de você mesmo. Nivas, mas não faz sentido. Faz sentido pagar juros para os outros e não faz sentido pagar juros para si mesmo. Olha como a gente está condicionado a não se valorizar. A não criar patrimônio para si mesmo. Olha como os caras fizeram bem feito esse trabalho ou esse mau trabalho com a gente. Então, usou a reserva, usou 5 mil, vai devolver, então cobra. Eu até falo na mentoria. Se usou para comprar passivo, 20% de juro ao mês, porque é para doer mesmo. Se usou para comprar algum ativo, que vai devolver dinheiro, né, vai voltar mais dinheiro, 10% ao mês. Então, se for para passivo, para pagar uma dívida, é passivo. Então, ao invés de devolver 5 parcelas de 1.000, 20% de 5 mil dá, na verdade, de 1.000 dá R$200. 5 parcelas de 1.200. Então, você, além de devolver a reserva, devolver o dinheiro para a sua reserva, devolve com juros. Ou seja, você está aumentando o seu capital. E os 10%, Nivas? Os 10% é independente. Você vai, é método, não importa o que aconteça, você para o 10%. Nivas, mas eu consigo pagar uma dívida? Você conseguiu pagar, usar a reserva e pagar a dívida para os outros? É claro que nesse processo vai ter que se adaptar o comportamento durante aquele mês. Talvez você vai ter que sair menos, né? Vai ter que se virar. Lembra nós somos seres adaptáveis? A gente se adapta. Só que a gente se adapta do jeito equivocado. Então, você tinha lá 10 mil de reserva, você se adaptou para dar um jeito de usar essa reserva, se endividar, criar dívidas para usar aquela reserva. Tem que se adaptar a favor de si mesmo. Uma dica só para ela. Daí ela disse assim que a maquininha do cartão de crédito fica rica com as vendinhas dela. É exatamente assim que eles fazem, né? Exato. São as porcentagenzinhas assim que eles vão... Exatamente. Assim, o mercado bilionário é um mercado de empréstimo de juros, né? É um empréstimo de dinheiro. Então, por isso que o crédito vai sendo oferecido. Às vezes, hoje eu estava conversando com um cliente e ele estava falando que a esposa dele tinha um cartão de crédito de 15 mil reais, nem renda ela tinha. Então, grava essa frase para você que está aqui na live com a gente. Crédito é dívida e dívida escraviza. Vou repetir. Crédito é dívida e dívida escraviza. Mudaram o processo de escravidão. Estão oferecendo aí a vontade corrente para você botar no pescoço e você mesmo bota a corrente no pescoço. Porque ninguém vai lá e fala, toma aqui essa dívida com um revólver na sua cabeça. Não, você pega o crédito, adapta o seu padrão de vida com aquele valor de crédito e você vai se escravizando cada vez mais. Depois não consegue sair dessa escravidão. Então, e aí é interessante porque o rico, o verdadeiro rico, não o endinheirado, tá? O endinheirado é que tem muito dinheiro. O verdadeiro rico, ele não corre atrás do dinheiro. Ele busca liberdade. Mais liberdade. Bem interessante esse processo. E você falou uma coisa dos nossos encontros de mentoria que também foi bem interessante, né? Eu já fiz uma live aqui falando que o dinheiro é energia. Sim. E daí a energia precisa de um propósito. E daí você tem lá um dinheirinho guardado, né? E você não coloca um propósito para aquele dinheirinho, e o dinheiro precisa se movimentar. E daí aparece um propósito que a vida traz, geralmente aí alguma coisa acontece, né? Alguma coisa quebra, o carro quebra, estoura a eletricidade, vaza a água, enfim, acontece alguma coisa para você usar aquele dinheirinho que estava lá e que não teve um propósito. Exatamente. Então, propósito no dinheiro de vocês, tá? Então,
colocar mesmo, esse dinheiro é para isso, esse dinheiro é para aquilo, porque se você não colocar o propósito, a vida vem, te dá uma rasteira e coloca um propósito aí que você não vai gostar muito. Vai ter, porque assim, e tudo isso é um processo de amor. Interessante nesse tempo que a gente falando, tudo isso é um processo de amor, que às vezes é um amor desordenado, a gente não está compreendendo, mas é um processo de amor, porque não dá, essa energia não é para ficar parada, essa energia ela precisa se movimentar, ela precisa fluir. Então, o processo de controle financeiro, até falei isso, né? É um processo de condução do seu dinheiro. Você conduz. Então, se dinheiro é uma energia, eu sou o condutor. Então, eu preciso conduzir o meu dinheiro de forma consciente. Para onde que eu quero que ele vá? Eu quero que você vá para cá, porque aqui vai fazer muito bem para mim, para as pessoas que estão no meu entorno. Isso aqui eu quero comprar essa água. Isso aqui eu quero comprar esse café. Isso aqui é lazer. Isso aqui é alicerce financeiro. Isso aqui é para viagens. E aí cada um vai decidir para onde quer conduzir o seu dinheiro de acordo com aquilo que realiza aquela pessoa. Né? Então, não dá para falar... o seu dinheiro deve ser colocado no investimento X. Não, eu até dou várias vezes esse exemplo na mentoria. Tem um cliente que ele criou um propósito para o dinheiro dele chamado pote da tatuagem, porque ele gosta de tatuagem. Então, parte do dinheiro dele ele direcionava para tatuagem. Por quê? Porque ele se sentia bem, ele se sentia mais energizado, mais entusiasmado, inclusive para gerar mais quando ele estava fazendo algo que o realizava. Qual é um dos problemas também aqui? É que se você perguntar para uma pessoa o que a deixa feliz ou o que a realiza, poucas pessoas têm clareza sobre isso. E aí, como ela não tem clareza do que a realiza e do que a deixa feliz, o dinheiro dela está indo de acordo com aquilo que o mercado está falando. E aí, por não estar fazendo algo que a realiza, por exemplo, essa live aqui, ó, essa live, pô, tô me sentindo muito realizado de estar aqui conversando com vocês, a Sandra também, provavelmente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais disso. Se isso me realiza, eu preciso fazer mais disso, porque realização é fazer mais de algumas coisas e menos de outras. Só que se eu não faço o que me realiza, numa frequência na minha vida, eu vou ficando com um vazio interno. E aí eu caio na armadilha de tentar preencher esse vazio interno comprando coisas, porque é isso que aí o pessoal, né, foi nos condicionado. Então, primeiro eles falam assim, ó, você não vale nada. Então, eles fazem com que a gente não se valorize e depois eles falam, ó, para você se sentir mais valorizado, compre isso. Então, para mim, o processo de autoestima tem a ver com autocura, auto-perdão, tem a ver com aceitação, tem a ver com isso, porque daí se você estiver bem com você mesmo, hoje eu falo mesmo abertamente, brincando assim, mas é real. Ninguém consegue vender nada para mim mais. Eu só compro o que eu quero. Ninguém vai vender nada para mim mais. Por quê? Porque eu já tenho consciência do que me realiza. Então, se eu for ali tomar um café numa cafeteria e pagar, sei lá, qual for o valor, não importa o valor daquele café, porque eu quis ir lá e tomar aquele café. Não foi porque alguém vem um gatilho mental. Condicionou. Não, nenhum gatilho. E é importante que você conheça os gatilhos mentais também para você entender como é que funciona esse processo. Então, eu sou um excelente vendedor. E aí, quando eu me torno um excelente vendedor, eu me torno também um excelente comprador. Uhum. A Sandra falou na conversa comigo, e é tão natural isso, gente, quando você fica consciente, por quê? Porque hoje eu falo do meu produto, alguém perguntou aqui, como é que eu faço para ter porrada? Cara, quer me contratar para levar porrada? Por quê? Porque você entende que isso está muito conectado com você, eu sei. E como eu falei, até que eu disse que tem um propósito, uma missão aqui com relação à mentoria financeira, que não é a minha renda principal, por quê? Porque eu tenho outros tipos de renda, eu tenho um comércio, e aí isso me dá liberdade para atuar, para falar, inclusive para a pessoa, cara, pode pagar do jeito que você quiser, a mentoria, se você quiser, você paga, se não quiser também não paga, mas você vai responder para as leis naturais, tá tudo certo. A Sandra está dizendo que ela terá que nos deixar porque ela tem, ela mentorando na Fiesp, começa agora às 20h30, depois ela vai entrar em contato aqui para pegar o seu contato. O Fábio está dizendo que você fez excelentes ponderações, então seja bem-vindo, Fábio. E a Vanessa está perguntando assim, o que vem fácil, vai fácil? Esse é o ditado e ele procede? O que você tem a dizer? Que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Eu não sei, porque para mim, assim, eu gosto sempre de expandir compreensões. Eu não estou aqui como guru, né? Óbvio, eu não estou aqui para dizer a verdade absoluta. Mas
eu fico questionando, porque às vezes isso pode ser também o inverso de que algo para ser valorizado tem que ser sacrificante. E eu não sei que se precisa ser sacrificante, porque... Você precisa fazer muito esforço, né? Exatamente, o fluxo da vida, se você jogar um papel ou uma folha dentro do rio, a folha não vai fazer, dentro de uma correnteza, a folha não faz esforço para fluir. O rio conduz a folha. É fácil para a folha ser conduzida, mas a folha precisa confiar no rio. A folha precisa soltar o controle. Então, por que eu estou falando isso? Porque, para mim, fazer isso aqui é fácil. Dar uma mentoria é fácil. Então, o dinheiro que vem pela mentoria vem fácil para mim. E não vai fácil. Porque então, você mudou os gatilhos mentais. Hã? Porque você já mudou os gatilhos mentais. Exato. Então, assim, o que vem fácil vai fácil. Se você declara... Ó, tá vendo o poder da palavra? Se eu declaro isso para mim, o que vem fácil vai fácil, das duas, uma. Ou eu começo a ter que gerar uma dificuldade para gerar, porque daí se vem com dificuldade, eu valorizo mais, aí eu não deixo fluir, eu não deixo sair. Ou aquilo que vem fácil, realmente vai muito fácil, e aí também... não consigo manter. Eu não consigo manter porque veio muito fácil. Então eu sempre questiono a linguagem, porque da onde vem o que vem fácil, vai fácil? Quem falou isso? Quem disse isso? Como é que era a vida dessa pessoa? Porque eu gosto muito de Instagram, né? Quando você pega assim, sei lá, 5 dicas para você ser bilionário. Aí você vai ler as dicas. Cara, eu não vou ler as dicas. Primeiro eu quero saber quem são essas pessoas. Quem é essa pessoa que está dando 5 dicas para ser bilionário? Como que é a vida desse cara? Porque se para ser bilionário ele teve que desfazer amizades, teve que bagunçar a vida familiar dele, eu não quero a dica desse cara. Então não é só 5 dicas para ser bilionário, eu preciso saber de onde vem. Eu acho que a coisa que que isso me ajuda bastante, inclusive no processo de mentoria, é questionar o tempo todo, inclusive o que eu falo. Esses dias eu postei, eu estava falando sobre o Dia dos Namorados, aí me questionaram, tá, mas quando você estiver namorando, Nibas, e como é que você vai lidar com isso? Eu falei, aí eu coloquei a música do Raul Seixas, né? Vou desdizer tudo que eu disse antes, tá tudo bem, porque eu sou metamorfose ambulante, eu não tenho uma coisa assim, o que eu falei agora é isso para sempre. Não, tudo que eu estou falando aqui hoje na live eu posso mudar amanhã, desde que eu esteja confortável com aquilo, desde que aquilo faça sentido para mim. A gente tem uma ideia de que a gente precisa seguir, né? Não, isso aqui é uma ideia. Não, gente, essa é a minha máxima compreensão hoje. Significa que não tem uma maior? Provavelmente tenha, mas eu ainda não acessei. Quando eu acessar uma compreensão maior, provavelmente vai expandir minha compreensão. Aí eu vou falar talvez coisa diferente, não sei. Então, esse que vem fácil, vai fácil, para mim não faz sentido. E acho que a gente está quase chegando ao final aqui da nossa live. Queria que você falasse... Passa muito rápido. Queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa muito legal que eu gosto muito na mentoria, que é sobre o dinheiro ter uma energia espiritual. Porque também falei isso na live que eu fiz, falando do dinheiro na visão sistêmica, e eu acho isso muito, muito forte, muito importante. E as pessoas, às vezes, elas se desconectam dessa realidade. Você quer trazer um pouquinho dessa sua visão? Claro, para as pessoas? Um prazer. Eu até vou começar pela frase de trás para frente, quando falo na mentoria. Eu digo que a maneira como você lida com o seu dinheiro é a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, é a maneira como você se relaciona com a sua espiritualidade. Isso pode parecer forte no começo, principalmente para nós, sociedade, que fomos condicionados que o dinheiro afaste da espiritualidade. E, de novo, isso é mais um condicionamento sociocultural para nos afastar do dinheiro, né, do controle da própria vida. E por que eu falo que a maneira que eu me relaciono com o dinheiro é a maneira que eu me relaciono com a espiritualidade? Porque nós sempre ouvimos, eu sou formado, né, desde criança na Igreja Católica, a gente sempre ouviu que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que se você perguntar para as pessoas qual é a nossa semelhança com Deus, a maioria das pessoas não consegue responder. Ela vai dar uma resposta abstrata, às vezes bonita, que não tem muita força. E você pergunta para ela, faz uma outra pergunta em cima da resposta dela, já não consegue, ela trava, né? Porque realmente a gente nunca parou para pensar nisso. E a melhor explicação que eu tive sobre isso
que eu tenho sobre isso é de um cara chamado Jacob Petri, ou Jacob Petri, que é um dos caras que estuda Napoleão Hill, que fala muito sobre vida financeira, inclusive. Ele diz que a nossa semelhança com Deus é que nós somos co-criadores, né? Então, o Deus é o Criador e nós somos co-criadores. Tudo aquilo que eu estou vendo aqui na sala, tudo aquilo que você está vendo aí no ambiente que você está, foi criado por nós, em parceria com o divino. Né? Então, o divino criou a partir de nós tudo aquilo que a gente consegue ver e tocar. Então, tudo aquilo que você está enxergando agora foi cocriação do ser humano. Quando eu crio a mentoria, então eu estou cocriando, então eu estou utilizando a minha energia divina para criar algo. Quando eu faço isso e vendo a mentoria, o dinheiro representa o quê, então? Representa essa minha energia de cocriação. Então, o dinheiro, para mim, é simplesmente a representação da minha energia divina em processo de criação. Então, a garrafinha de água também, quem criou isso aqui, utilizou a energia divina. Tudo aquilo que a gente viu, está vendo aqui, utilizou a energia divina para criar algo. E aí transformar aquilo em dinheiro. Então, se dinheiro é a representação quando alguém me paga pela mentoria, é a representação dessa energia de cocriação, então é a representação da minha energia divina. Então, a maneira como me relaciono com a energia divina de cocriação é a maneira como me relaciono com o dinheiro. Porque se eu desvalorizo o dinheiro que representa a minha energia de cocriação, eu estou desvalorizando a minha energia divina. E talvez esse seja o ponto que as pessoas não prestam atenção. Então, como eu me relaciono com o meu dinheiro agora? De uma forma sagrada. Por quê? Porque ele representa a minha energia divina. Se ele representa a minha energia divina, uma vez que eu cocriei algo, vendi algo por um preço, peguei aquele dinheiro, eu vou pegar aquela quantia de dinheiro e vou trocar por qualquer... Voltou? Voltou. Voltamos. Tá vendo então, como repete energia... aí. Olha como a energia é forte? Percebe o poder dessa informação? Então, repete a informação, porque travou tudo. Então, repete a informação, por favor. Até onde que conseguiram ouvir, hein? Vamos lá. Então, na hora que você foi falar da energia divina, travou tudo. Então, se eu criei algo e vendi por um preço, e aquele preço é a representação da minha energia divina, então não é qualquer coisa que pode levar a minha energia divina. Eu preciso, o meu conceito, o meu filtro, ele fica muito mais, né? Muito mais apurado, concentrado, né? Muito mais apurado, né? Porque não dá para trocar. Eu até falo o seguinte: uma pessoa que gera, vou dar um valor aqui qualquer, uma pessoa que gera R$3.000 por mês, gastou lá, uma pessoa que é CLT ou empreendedora, não importa, que gera R$3.000 por mês. Essa pessoa trocou o tempo dela, a energia dela, em troca de R$3.000, gerando de alguma maneira, né? Construindo algo, trabalhando em alguma empresa. Então ela recebeu R$3.000 pelo mês de trabalho dela. Aí alguém vai lá e diz que um produto desse aqui vale R$3.000. Então o mercado está dizendo, um mês do seu trabalho, da sua vida, vale a mesma coisa que esse aparelhinho. O mercado diz isso. O mercado vai falar assim, realmente não faz muito sentido, né? Vamos abaixar o preço do celular, né? Desse aparelho. Não vai fazer isso. Faz parte do mercado e está tudo bem. Quem é que tem que questionar? Eu. Eu preciso questionar. Cara, um mês da minha vida vale? Tudo que eu precisei fazer e todos os lugares onde eu não pude estar, com as pessoas que eu não pude estar para gerar R$3.000, vale a mesma coisa que esse aparelho? Se eu não me questionar, o mercado não vai. Eu, quando me questiono, falo, não vale. Então tá, então não vou adquirir esse aparelho. Meu ego fala, mas eu queria. Meu adulto fala, não,
R$3.000 da minha energia divina, eu vou valorizar, vou gastar com aquilo que realmente tem valor para mim. E se tudo bem, e se esse aparelho tiver valor para você, se fizer sentido para você. Mas você precisa, porque daí esse gasto, ele vai ser com realização. Ele não vai ser um gasto em que você se realiza, fica feliz no momento que você compra, 2 minutos depois ou um dia depois você está arrependido ou arrependida porque você comprou aquilo e aquilo está te causando frustração. Não tem esse tipo de gasto para a pessoa que questiona. Eu até brinco, eu passei no shopping, eu fico olhando a Matrix. Eu falo, meu Deus, cara, que é muito bom você olhar a Matrix. Você está dentro do jogo, mas você já não é mais uma peça inconsciente, você é uma peça consciente. Eu até passo um videozinho, né, no primeiro encontro, né, Sandra? Para que a pessoa crie mais ainda essa consciência de forma lúdica para entender como o sistema financeiro olha para a gente. E vai continuar olhando, tá tudo bem. De novo, eu não dá para mudar o mundo, mas eu vou mudar o meu mundo. Então, porque no fundo é tudo sobre mim mesmo. Exatamente. Gente, nós estamos chegando aqui ao final dessa live maravilhosa. Nivas, é um prazer imenso ter você aqui. Você falou que é a sua primeira live no YouTube, e essa é a primeira live que eu faço com alguém aqui de convidado. Então, estreamos, debutamos nós dois, cada um no seu nicho específico. Muito então, honrado. Quero agradecer a sua presença, a presença de todo mundo, das pessoas que estiveram aqui ao vivo conosco, na média de quase 15 pessoas assistindo ao vivo, e as pessoas que vão assistir depois. Então, um beijo no coração de cada um. Semana que vem tem programa de novo. Nivas, brigadíssima. Eu que agradeço o tempo de todos. Gente. Vou deixar o contato do Nivas no link do vídeo, tá bom? Para vocês conversarem com ele sobre a mentoria. Fique à vontade, gente. Pode mandar mensagem, não só para contratar mesmo. Vamos trocar ideia. Beijo, gente. Tchau.